agradecer ao professor Álvaro, ao palestrante Álvaro, por estar aqui, abrilhantando a semana universitária. Professor, seja muito bem-vindo, e a todos também, as 23 pessoas que estão participando de alguma maneira aqui da nossa palestra, da nossa conversa, tá certo? Professor, seja muito bem-vindo, e é com o senhor aqui agora. Obrigado, Orlando. Agradecido pelo convite para participar da Semana Universitária, da FICAP, UPE, e obrigado por todos que estão aqui para escutar sobre inteligência artificial, né? Então, eu vou me apresentar aqui para vocês. Essa é a minha experiência profissional, certo? Eu disponibilizei essa apresentação para Orlando, então acredito que no final da palestra pode ser disponibilizado por algum desses meios essa apresentação para vocês, certo? Então, eu sou coordenador de Sistemas, Automação Digital e Inovação da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. Estou lá desde 2008, eu sou concursado da ATI, que é a Agência Estadual de Tecnologia da Informação, sou analista em gestão de TI, e do primeiro concurso da ATI, e de 2006, né, entrei em 2007, em 2008, fui lotado na PGE para fomentar o desenvolvimento de sistemas, tanto para intranet como para extranet. E nesses últimos 2 anos, na Procuradoria, a gente vem desempenhando esse trabalho de automação digital, né, transformar os processos, automatizar os processos e implantar inteligência artificial na Procuradoria. Dei aula em várias instituições e vamos para a experiência acadêmica. Hoje eu faço o doutorado de inteligência computacional. Eu vou falar aqui, explicar nessa palestra a diferença de inteligência artificial e inteligência computacional, mas, assim, é o termo que é usado pelo mundo, a inteligência artificial, né? E esse doutorado eu venho buscar a aplicação de inteligência computacional, inteligência artificial, em engenharia de software, né? No processo de construção de sistemas. Tenho mestrado, bacharelado, toda a minha experiência acadêmica, minha formação foi na área de tecnologia. Bom, então vamos iniciar a palestra entendendo o que é inteligência artificial. Existem várias definições de inteligência artificial, não existe uma definição para inteligência. Até mesmo o termo, a gente vai ver logo em seguida, ele tem 2 nomenclaturas, né, para inteligência artificial. Na verdade, tem várias nomenclaturas. Muitos chamam de machine learning, que é aprendizado de máquina. Então, assim, não existe uma definição única para esses conceitos. Mas essa definição que eu trouxe aqui, de Stuart Russell e Peter Norvig, que são desse livro que vocês estão vendo aí, certo? Inteligência Artificial, ela vamos dizer assim, universal, no sentido que esse é um dos livros mais utilizados pelas academias do mundo inteiro para entendimento do que é inteligência artificial, certo? Então, esse livro a gente costuma chamar que é a Bíblia de inteligência artificial. Então, esses 2 autores, né, o Russell e o Norvig, eles colocam essa definição, né, que são sistemas, entre aspas, que pensam como humanos, que automatizam atividades com tomada de decisões e que buscam a resolução de problemas através da aprendizagem. Então, essa definição, vamos dizer assim, é a definição que mais utilizada para explicar o que é inteligência artificial. Qual é a diferença, então, de inteligência artificial para a computação clássica? A inteligência artificial, ela usa os dados e esses dados, ela aprende com esses dados. Quer dizer, ela extrai as características comuns para aprender o que aquele dado significa sem entender ou sem conhecer aquele dado. Esse conceito é o conceito que nós chamamos de treinamento, né? Que é diferente de programar.
Treinar é diferente de programar, porque programar você vai ter um ser humano que vai escrever uma regra, um algoritmo, e a máquina só vai executar aquela regra que foi colocada ali pelo humano, pelo programador, pelo desenvolvedor. Não quer dizer que não existe um algoritmo que foi criado por um programador, um desenvolvedor. Sim, tem um algoritmo de inteligência artificial. Esses algoritmos, né, aí a gente vai ver alguns exemplos deles aqui, tipo redes neurais, tipo inteligência de enxames, eles têm uma lógica que foi evoluída baseado na natureza, na computação natural. Então, qual é a diferença? É que esses algoritmos, eles utilizam os dados que são entrados para extrair o conhecimento, quer dizer, eles aprendem com base naqueles dados que são entrados, né, que eles recebem. Aprendem como? Esses algoritmos, basicamente, eles são usados para extrair características comuns. Então, eles vão analisando as características comuns daqueles dados e, com base nessas características, eles vão aprendendo sobre os dados. De certa forma, é assim que nós, humanos, aprendemos. Por isso que a definição é que, entre aspas, pensam como os humanos. Porque se eu trouxer aqui o exemplo, é o exemplo, vamos dizer, clássico, e o que eu sempre uso para explicar isso, é que se você tem uma criança que está aprendendo sobre o mundo agora, então aquela pessoa, o adulto que está treinando aquela criança, né, está ensinando aquela criança, a primeira vez que ela olhar para um gato, por exemplo, se ela aprender o conceito de bicho, que todos os animais são bichos, ela vai dizer ali, ó, tem um bichinho. E o pai, a pessoa que estiver ali orientando, treinando, ensinando, educando, vai dizer, é um gato. E ela, naturalmente, como é que essa rede neural biológica, né, como é que o nosso cérebro funciona? Ela, quando olhou aquele objeto, que é o sensor entre os vários que nós temos, como visão, audição, tato, ela recebeu esses dados e o cérebro vai desmembrar esse dado em várias partes e vai extrair essas características comuns desse dado, que é a imagem do gato. Vamos supor que ela tenha visto um gato siamês. Lá na frente, ela vê um outro gato, um gato persa. Veja, o gato persa, se você olhar, ele tem de forma, vamos dizer assim, especializada, características próprias que diferenciam o siamês do gato. Mas, de características gerais, ele tem o mesmo formato de um gato. Então, automaticamente, ela vai chamar, olha um outro gato ali. Então, ela começou a aprender, ela extraiu as características comuns daquele objeto. Quando ela vê um outro que não seja um gato, vamos supor, ela vê um cachorro, provavelmente ela pode errar, porque ela está no processo de treinamento. Mas, provavelmente, ela vai acertar e ela não vai chamar de gato, vai chamar de bichinho, porque ela não recebeu aquela classificação ainda. Não foi rotulado para ela que aquilo é um cachorro. Então, alguém vai dizer, isso é um cachorro. Vamos supor que ela viu um pastor alemão. Então, o cérebro vai fazer da mesma forma, vai capturar aquela imagem, vai segmentar aquela imagem, vai ver as características comuns daquela imagem. E quando ela olhar um outro cachorro, por exemplo, o próximo cachorro que ela foi ver, que ela verá, seja um dálmata. Então, ela não vai chamar de gato, vai chamar de cachorro. Pode ser que ela erre? Pode. Mas em algum momento ela vai aprender, vai acertar, quer dizer, ela aprendeu. Em algum momento a acurácia dela vai ser muito boa. Ela não vai errar mais. Então, o que é que está distinguindo um pastor alemão de um dálmata? Todos os dois têm características bem específicas, mas têm características gerais iguais, comuns. Então, são essas características gerais que fazem com que se exista a classificação dos objetos. Quer dizer, nós reconhecemos, classificamos os objetos pelos padrões. É o reconhecimento de padrões que faz com que nós classifiquemos corretamente os objetos que estão ao nosso redor. Então, em algum momento, ela vai ver um lobo e vai chamar de cachorro.
Por quê? Porque um cachorro, a diferença de um cachorro para um lobo, eles têm características comuns muito parecidas, porque o cachorro vamos dizer, a evolução do lobo, é um lobo domesticado, mas ele tem características próprias. Então, quando ela analisar essas características próprias, ela vai aperfeiçoar o aprendizado dela, e ela vai conseguir distinguir o lobo do cachorro. Então, esse processo de aprendizado é constante. Quanto mais dados nós recebemos, nós humanos, nós vamos melhorando a nossa classificação, vamos melhorando a nossa forma de reconhecer os padrões dos objetos e denominá-los, né, classificá-los. É dessa mesma forma que os algoritmos de inteligência artificial /computacional funcionam. Eles extraem essas características comuns. Aí vocês podem dizer, como é que ele extrai uma característica comum? Aí tudo por trás ali é matemática, né? Então, um exemplo bem simples de entender como é que se pode extrair características comuns de um objeto que você não conhece. Você pode descobrir dentro de um grupo de dados quais são as centroides ou os pontos relevantes a esses dados, e com base nessas centroides que ele encontre, ele vai vendo quais são os demais pontos próximos àquelas centroides. Então, aí, se ele vai usar uma distância euclidiana, a distância de Manhattan, para descobrir quais são as diversas variedades de algoritmos. Mas ele vai descobrir os pontos que estão mais próximos daqueles pontos de referência das centroides. Então, ali ele está trazendo o quê? Que esse grupo de dados são comuns, eles têm características comuns, né? Então, usando essas técnicas, se desenvolveu algoritmos que nós podemos dizer, entre aspas, que pensam como os humanos, né? Porque eles são treinados com base nos dados. Quanto mais dados eles recebem, melhor é a sua acurácia, quer dizer, melhor é o acerto em relação à classificação daqueles dados que estão sendo observados. Então, essa definição aqui é uma definição, vamos dizer assim, muito pertinente, né, que esses dois estudiosos deram para a inteligência artificial. Agora, como surgiu a inteligência artificial? Hoje, vamos supor, de 2016 para cá, esse é um tema que é recorrente. Cada vez mais você escuta o termo inteligência artificial, ou aprendizado de máquina, inteligência computacional. Então, é uma terminologia que está ficando assim, no sangue de todas as pessoas no mundo inteiro, porque nós estamos vivendo uma sociedade que está se baseando na inteligência artificial para apoiar a tomada de decisão. Isso é o que é classificado hoje como a quarta revolução industrial, né? Então, é a era do conhecimento ou a era da inteligência. Mas por que isso? Porque com base nesse grande volume de dados que nós estamos utilizando e temos hoje essa disponibilidade, graças à nuvem, né, à internet, e muitos desses dados são dados não estruturados, então, imagem, som, vídeos. Você consegue hoje ter um volume muito grande e com base nesses algoritmos, que fundamentalmente são baseados no conceito de redes neurais, que foi construído, e é o que nós vamos ver aqui, estudando os nossos neurônios, né, baseados nessa neurociência, no estudo dos nossos neurônios. Por isso que é uma abordagem chamada conexionista, ou abordagem neural, que ela se baseia nos neurônios biológicos. E aí foram criados os neurônios artificiais, que comumente é chamado de perceptron, porque esse foi o primeiro estudo e o nome batizado por Franklin Rosenblatt. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros estudos em relação a essa abordagem neural. Então, hoje a gente tem essa tecnologia muito forte e pode passar a impressão
que inteligência artificial é algo recente. Mas não, inteligência artificial já vem sendo estudada desde a década de 1940. Então, lá no período da Segunda Guerra, que já existiam artigos, publicações, pesquisas sobre inteligência artificial. Uma das pesquisas pioneiras foi de Alan Turing, né, com o teste de Turing, publicado em 1950, esse artigo. Mas antes mesmo dele, existiu um matemático e um neurocientista que tentaram construir um circuito, né? A pesquisa deles era a construção de circuito, não que tentaram, eles construíram um circuito baseado nesse comportamento dos neurônios. Então, esses dois cientistas, Macaulay e Pitt, criaram, em 1943, esse, vamos chamar de primeiro neurônio artificial, que é chamado de neurônio de Macaulay e Pitt. Essas pesquisas, basicamente essas duas pesquisas, o neurônio de Macaulay e Pitt e o teste de Turing, eles impulsionaram, né, tudo que veio de pesquisa de inteligência artificial até os dias de hoje. Basicamente, toda a evolução veio com a publicação dessas duas pesquisas. Obviamente, esse processo, eu trouxe aqui um resumo de como é que se deu essa evolução no estudo e na pesquisa da inteligência artificial, mas entre esses anos que tem aqui, tem várias outras pesquisas relevantes, mas ficaria muito extenso se eu tentasse relatar todas essas grandes pesquisas relevantes que contribuíram para a inteligência artificial. Então, assim, apesar de que o termo é muito usado e cada vez será mais referenciado, ele não é uma coisa nova, né? Essa pesquisa já remonta de muitos anos. Então, assim, esses são os dois cientistas, o Macaulay e o Pitt, que deram origem a esse, vamos dizer assim, esse ramo de pesquisa. Alan Turing, né? Alan Turing escreveu esse artigo, né? Que hoje é chamado de jogo da imitação, certo? Mas hoje, inclusive, é chamado teste de Turing, mas o artigo era um jogo da imitação. Até teve um filme, né? Recentemente fizeram um filme, não falando do estudo do artigo em si, mas da contribuição que Alan Turing deu na Segunda Guerra Mundial, tá? Com o decifrar da máquina Enigma. Então, Alan Turing, inclusive, é considerado por muitos como o pai da inteligência artificial. Mas existiram vários outros cientistas, né, que contribuíram, além de Macaulay e Pitt e de Turing. Em 57, Franklin Rosenblatt, ele estudando a célula da visão, ele construiu um modelo chamado perceptron. Eu vou dizer assim, que hoje, quando a gente fala de rede neural, né, que é uma das abordagens de inteligência artificial, talvez a abordagem mais usada agora, no momento, por conta do Deep Learning, que é outra nomenclatura também usada, seria o aprendizado profundo, que usa essa abordagem. Tudo veio desse artigo publicado em 1957 por Franklin Rosenblatt. Quando você estuda o algoritmo, né, dessas outras redes mais sofisticadas, mais atuais, como a rede CNN, a rede neural artificial, que é a Convolutional Neural Network, a CNN, a base é ainda um perceptron. Então, o perceptron é basicamente um modelo das arquiteturas e todas as demais arquiteturas que existem de redes neurais. Ele, obviamente, como foi a primeira proposta, ele é um modelo bem simples, se a gente comparar com os modelos arquiteturais de redes neurais atuais. Mas ele, naquela década, ele conseguia trazer uma solução para problemas que não se imaginava que se conseguiria, fazendo com algo, vamos dizer assim, aprendendo com os dados, né? Através daqueles dados que são entrados, ele tenta aprender, ver se acerta, se ele erra, ele vai tentar de novo até acertar. Esse é o conceito inicial de uma rede neural, que se nós olharmos, é o nosso conceito humano de aprender.
Qualquer coisa que a gente vai aprender na vida, a gente vai tentar exercitar para que aquilo fique, vamos dizer assim, num grau de acerto alto. Então, por exemplo, você está estudando matemática e está aprendendo pela primeira vez um certo conceito, por exemplo, equações de segundo grau. Como é que você vai conseguir resolver as equações de segundo grau sem errar? Você vai ter que fazer várias vezes aquelas equações. Você pode até acertar bem no início, vai depender de cada indivíduo. Mas normalmente você vai errar muito e quanto mais você treina, esse nível de erro vai diminuindo. Então, consiste em que você está aprendendo. Então, isso é o conceito de um algoritmo de rede neural. Tá? O percentual de diminuição de erro ou o percentual de aumento de acerto, é o que nós chamamos de acurácia, é que vai estabelecer se você está com um aprendizado bom ou não, se você aprendeu ou não. Então, claro que não existe só acurácia como métrica para analisar se aquele algoritmo conseguiu aprender sobre algo. Existem várias outras. Você pode usar matriz de confusão, você pode usar F1, curva ROC, mas a acurácia é um dos mais simples de se entender, porque é o nosso processo de avaliar se estamos aprendendo ou não. Okay? Mas se nós olharmos, nós aprendemos com os erros. Errando é que se aprende, usando essa máxima, né? Então, é o mesmo conceito aplicado para um algoritmo de inteligência artificial. Em 69 surgiu o processamento de linguagem natural, PLN, que hoje em dia é largamente utilizado. Quando nós usamos nossos celulares, os assistentes, o OK Google, o Siri da Apple, o Cortana da Microsoft, o Alexa da Amazon, nós estamos usando uma inteligência artificial que usa processamento de linguagem natural para fazer essa interação de escrita e fala. Em 80 surge o MLP, que é o Multilayer Perceptron. Basicamente, essas redes atuais, as redes das abordagem de inteligência artificial, usando essa abordagem conexionista ou neural, elas, por mais que você veja uma arquitetura muito sofisticada, como redes GANs, como a rede CNN, a convolucional, independente das redes recorrentes, a base delas é essa arquitetura que foi proposta em 1980. Inclusive, aí abrindo aspas, do Perceptron até o MLP existiram outras abordagens, como a da Line. Né? O detalhe é que essas abordagens que existiram, Perceptron, Underline, até surgiu o MLP, isso não surgiu de uma hora para outra. Foram anos de pesquisa para chegar nesse algoritmo. E existiu aí, em 1970, mais ou menos, um artigo publicado por um pesquisador chamado Minsky, que ele mostrou que as abordagens que existiam até então, desde o Perceptron até esse momento, elas só resolviam problemas lineares e não era aquela maravilha que estava sendo proposta, né? Então, por quê? Porque a maioria dos problemas da vida não são problemas lineares. E aí, quando foi feito esse artigo, que existe um conceito chamado tabela verdade, que são os operadores lógicos, o e, o ou, o não e o ou exclusivo, o XOR, eles mostraram, a pesquisa do cientista Minsky mostrou que os algoritmos existentes até então só resolviam problemas com os operadores e ou, quer dizer, problemas lineares. Um ou exclusivo, que é não linear, ele não conseguia resolver. Então, o que aconteceu com base nessa publicação desse artigo, da década de 70 à década de 80, durante esses 10 anos aproximadamente, praticamente houve uma queda nas pesquisas de inteligência artificial, quer dizer, é chamado de inverno da inteligência artificial, porque a tal história, se um problema, um XOR, um ou exclusivo,
uma rede neural não resolve, então imagine resolver algum tipo de problema financeiro complexo. Aí veio essa arquitetura do MLP, do Multilayer Perceptron, que usou um conceito chamado backpropagation, que ele faz a evolução dos sinais, é o forward. Então, é uma ponderação que existe, e quando ele testa, e se não chega no resultado desejado, quer dizer, a saída não é igual ao desejado, ele faz um recálculo dos pesos, que é o backward. E aí ele testa de novo. Quando vamos dizer assim, esse passo foi implementado nesse algoritmo do Perceptron, então você resolveu o problema de solução de problemas não lineares. E aí voltou a se investir fortemente nas pesquisas de inteligência artificial. Em 97, a IBM, com esse supercomputador chamado Deep Blue, com base nesse aprendizado, né, aprendizado de máquina, conseguiu vencer Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez. Então, isso gerou um marco no mundo inteiro, né? Quer dizer, a máquina venceu o humano num jogo de estratégia. Em 2000 surge a pesquisa para resolver problemas de classificação, chamado de SVM, né? Que é o Support Vector Machine. É uma outra técnica para resolver problemas de classificação, como a rede neural também se propõe a resolver esses problemas de classificação. O que é um problema de classificação? É o que nós chamamos de treinamento supervisionado. É quando você sabe, você tem um rótulo para aqueles dados. Vou voltar ao exemplo do cachorro e o gato, que é o exemplo clássico. Você sabe que essas fotos aqui são de cachorro, e você sabe que essas imagens aqui são de gato. Então, você pode pegar um volume, e quanto mais dados, essa é a característica de IA, como a nossa característica também. Quanto mais dados tem sobre determinado tema, melhor é o nosso aprendizado. A mesma coisa da técnica de inteligência artificial. Quanto mais dados você disponibilizar para aquele treinamento, melhor vai ser a acurácia da rede, ou da IA, vamos dizer assim. Então, se você passa várias imagens ou fotos de um cachorro e testa no final se ele aprendeu o que é um cachorro, isso é um treinamento supervisionado, porque você sabe qual é o alvo. Então, você está treinando aquelas imagens para que ele identifique que aquilo é um cachorro. O que é que ele está fazendo ali, naquele treinamento? Ele está extraindo as características comuns de todas essas imagens de todo tipo de cachorro que você conseguir, em todos os ângulos, de frente, de lado. Então, quanto mais imagens você passar, quando você passar uma nova imagem que ele nunca viu, ele vai, naquele algoritmo, perceber as características comuns dessa nova imagem e vai dizer, é um cachorro. Então, existem alguns cuidados que se tem nesse treinamento de inteligência artificial. Você não pode passar poucos dados porque não vai ter características suficientes de extração. Então, e se isso acontece, é o que a gente chama de underfit. Você subdimensionou esse seu treinamento. Também você não pode passar muitos dados e fazer com que a IA decore sobre aquilo. Se isso acontecer, é o overfit. Você fez que a IA decorasse. Então, ela perde a capacidade de generalização. Quer dizer, se vier uma imagem que ela nunca viu daquele objeto, ela não vai acertar, porque ela decorou que cachorros só são aqueles que ela recebeu. São aquelas técnicas que o especialista vai adquirindo com o passar do tempo, do treinamento. Em 2005, essa empresa, a Boston Dynamics, ela começa a construir robôs, né, baseados em inteligência artificial. Esse que vocês veem aí é o Atlas. E existem vários vídeos no YouTube sobre o Atlas, mostrando todo o processo de aprendizado dele. No início, caindo muito, e hoje ele tendo uma acurácia, né, de vencer os obstáculos muito boa, excelente, melhor do que de muitos humanos. Então, ele pula os obstáculos e não cai. Então, hoje, esses robôs que fazem uso desses algoritmos
não necessariamente única e exclusivamente de redes neurais, dessa abordagem. Existem outras abordagens, como eu disse, tem a inteligência de enxames, mas existem também a abordagem evolucionária. Essa abordagem é muito utilizada na robótica, que ele vai aprendendo com os erros. E aí tem até uma técnica chamada de aprendizado por reforço, que a gente fala mais um pouquinho lá na frente. Em 2005, a DARPA, que é uma agência que investe em pesquisas, né? Ela começa a investir nos carros inteligentes, que já é uma realidade hoje com a Tesla, com a Google. Então, hoje você tem carros autônomos. Então, isso é uma realidade que em breve vai estar assim, vai ser muito comum a gente não mais dirigir. Né? Os carros vão estar fazendo essa condução. Você vai dirigir por prazer. E existem até alguns estudos que mostram que vai chegar em algum momento que você nem por prazer vai poder dirigir, porque é a questão do risco, né, de deixar um humano conduzindo. Por que isso? Porque se você utilizar o conceito de inteligência coletiva, o aprendizado que um carro tem para superar um determinado tipo de obstáculo ou acidente, aquele aprendizado ele vai ser compartilhado com todos os outros veículos. Então, assim, os erros que um determinado aprendizado de um determinado veículo cometeu numa determinada trajetória e o aprendizado para que aquele erro não seja mais cometido, ele vai ser compartilhado com todos os demais veículos. Então, vai chegar um momento em que a acurácia da condução dessa IA pelos veículos, ela vai estar num nível muito superior ao do humano. Como hoje, a acurácia, muitos artigos já publicaram isso, a acurácia de reconhecimento de imagens, né, reconhecimento de objetos, da IA já é muito superior à do humano. A gente tem como um exemplo, aqui mesmo no Brasil, no ano passado, no carnaval do ano passado, uma IA conseguiu fazer a primeira prisão de um foragido. Né? Então, foi no carnaval, ele estava fantasiado, essa matéria vocês podem encontrar na nuvem, que é a SDS da Bahia. Né? Então, a câmera que tinha inteligência artificial, ela saía fazendo análise visual, né? Que é a computação visual, chamada de visão computacional, extraindo as imagens e fazendo a comparação com o banco de dados de foragidos. E deu um match com uma pessoa que estava toda fantasiada lá, com peruca, com abadá, pintado. Então, é disparado um alerta para os policiais que estão naquela redondeza. Esse indivíduo ele foi abordado e conseguiu verificar que era realmente o foragido. Então, assim, a acurácia nessa identificação que usa esse conceito, essa técnica de redes neurais, né, para fazer essa identificação, ela consegue ter um grau, hoje, de acurácia melhor do que o homem nesse reconhecimento. Em 2010 surge o conceito, ou melhor dizendo, essa tecnologia, né, de aprendizado profundo, que até então que era usado era machine learning, né, aprendizado de máquina. E em 2010, com esse grande volume de dados que nós temos hoje, que é o Big Data, né, você tem muitos dados disponíveis na nuvem para serem coletados e serem usados pelos diversos algoritmos de inteligência artificial das diversas organizações, e nós somos os fornecedores desses dados. Né? Então, toda vez que você posta uma foto no Facebook, no Instagram, você está disponibilizando dados para que uma inteligência artificial ela comece a fazer a aplicação do algoritmo em cima daquele dado. Quer dizer, todos nós somos usuários de inteligências artificiais e nós alimentamos essas inteligências artificiais com todos esses dados. E isso permite com que cada vez mais elas aprendam. Por exemplo, o Facebook, a primeira versão, vamos chamar assim de versão do Facebook. Você postava uma foto lá e se você não fosse uma pessoa organizada, não desse um título,
Depois de um certo tempo, você não conseguia mais encontrar aquela imagem. Você tinha colocado tantas imagens lá que você tinha que fazer uma pesquisa sequencial para achar aquilo que você queria. Na versão 2, ele começou a perguntar se você queria marcar os objetos da foto. Então, você posicionava naquela foto em cima de alguém e dizia o nome daquela pessoa. Você estava marcando a pessoa, então você estava classificando, dando condições para que a IA do Facebook pudesse pegar aquele objeto e começar a treinar aquela pessoa nos vários ângulos que você sairia alimentando ao longo do tempo com aquelas imagens. Na versão 3, que é a versão de hoje, quando você bota uma foto, ele já reconhece aquela pessoa, porque ele já treinou a imagem daquela pessoa em vários ângulos, nas várias fotos que você publicou. Então, ele já consegue identificar. Diz que provavelmente aqui é fulano de tal, provavelmente aqui é Beltrano. Então, isso é o nível de aprendizado com os dados que nós mesmos fornecemos. Aí, em 2011, todas essas grandes começaram a criar suas inteligências artificiais, que são chamadas de assistentes, né, que fazem muito uso além de outras técnicas, de processamento de linguagem natural. Então, teve o OK Google, o Siri da Apple, o Alexa da Amazon, Cortana da Microsoft, o Watson da IBM. O Watson, hoje, tem algumas publicações que mostram que, entre os vários serviços que ele oferece, cada vez oferecendo mais serviços, o usado na área de advocacia, sabe, já está criando um impacto no mercado americano. É de sabedoria de muitos que, assim, a sociedade americana ela é muito baseada em determinadas profissões que são advocacia e administração. Tanto que se diz que as grandes instituições da área de tecnologia, né, tipo MIT, Berkeley, Caltech, elas têm muitos alunos estrangeiros, né? Porque isso não é um curso de relevância dentro dos Estados Unidos. Os cursos de relevância são administração e direito. Porém, o Watson ele está criando um impacto na sociedade americana, porque cada vez menos advogados estão sendo contratados. Porque o advogado recém-formado, que não tem muita expertise, obviamente, é um júnior, ele é muito usado para confeccionar as peças, né, que são chamadas de petições iniciais, e depois elas vão ser, vamos dizer assim, feito um pente fino pelos advogados, ou pleno ou sênior, daquele escritório. Só que a IA, hoje, ela consegue fazer essas peças com muito mais precisão, com muito mais qualidade do que um advogado recém-formado. Consequentemente, os escritórios estão optando por contratar o serviço do Watson do que contratar estagiários recém-formados. Então, isso é um impacto, né, na atividade econômica, e a IA vai gerar, obviamente, vários impactos em várias atividades econômicas, como as outras revoluções, a primeira, a segunda e a terceira, causaram. Mas não é por conta disso que os empregos vão deixar de existir. O que vai acontecer é que novos empregos vão surgir e outros vão desaparecer. Em 2013 surge a visão computacional, não propriamente que surge, mas ela passa a ter uma qualidade até então que não existia, né? O ser humano ele tinha uma acurácia muito melhor, mas a partir de 2013 as técnicas de visão computacional passam a ter mais assertividade do que a dos humanos. Em 2016 surgem essas arquiteturas que hoje são, vamos dizer assim, as arquiteturas básicas das redes neurais das grandes organizações, como a Convolutional Neural Network, as redes GANs, as redes recorrentes, e aí tem uma série de novas arquiteturas, o SNN. Bom, isso é um resumo do processo de evolução da inteligência artificial desde a década de 40 até os nossos dias, né? Resultado disso é que
por conta da tecnologia, nós passamos por 4 revoluções, né? Então, a primeira revolução industrial foi por conta do ferro e do carvão, que permitiu a industrialização, né? Então, foi no momento em que houve uma ruptura daquela sociedade artesanal para uma sociedade industrial. Quando veio o advento da eletricidade e do petróleo, praticamente você tem aí a segunda revolução industrial, porque você permitiu que essa rede de comunicação, principalmente por conta da indústria automobilística, levasse a todos os pontos do planeta a tecnologia. E aí surge, com base na computação, principalmente com a internet, né, a terceira revolução industrial. Então, essa terceira revolução industrial, ela permitiu que o conhecimento ele chegasse a todos de uma forma muito mais rápida, né? E isso permitiu que a curva de aprendizado ela crescesse de uma forma que nunca tinha se visto até então. Então, existe até algumas pesquisas que mostram que assim, a sociedade, a partir da Era do Bronze, ela começou a crescer essa questão do conhecimento, a divulgação do conhecimento. Mas essa pesquisa mostra que assim, essa curva ela nunca conseguiu sair muito próximo do eixo X. A partir da terceira revolução industrial, essa curva ela cresce exponencialmente, quer dizer, a sociedade passa a ter um volume de informações, por exemplo, um homem de 20 anos passa a ter o conhecimento sobre diversos assuntos que, na Idade Média, um homem de 40 anos nem imaginava ter. Sabe? Então, assim, a popularização da tecnologia permitiu que a sociedade global chegasse a um nível de conhecimento que não tinha se visto na humanidade até então. Só que, em 2016, com essa popularização, com o maior uso dessas técnicas de inteligência artificial, aí na Convenção de Davos, foi cunhado esse termo de quarta revolução industrial, onde você passou a ter a mudança da era da informação, aí trazendo aí uma definição de teoria geral de administração de Chavenato, que classifica de 1950 para frente como era da informação, e colocando de 2016 para frente como a era do conhecimento. Né? Então, a inteligência artificial seriam os 100 colarinhos, né? Apoiando os humanos, os colarinhos azuis e os colarinhos brancos. Quer dizer, tanto o pessoal do nível operacional como o pessoal do nível estratégico. Vale salientar que na terceira revolução industrial, o uso da automação industrial, ela afetou muito o pessoal operacional, o colarinho azul. Mas hoje, na quarta revolução industrial, o impacto ele está muito nos colarinhos brancos, né, no nível tático e estratégico. Então, hoje você tem uma série de algoritmos de inteligência artificial que permitem o apoio na tomada de decisões. É o que a gente chama de gestão orientada a dados. Com base em todos esses algoritmos da ciência de dados, que usa estatística, que usa os métodos computacionais, e, obviamente, você tendo dados, muitos dados, você permite aprender com esses dados e fazer tanto uma análise descritiva como uma análise preditiva. E isso apoia os gestores, né, na tomada de decisão mais assertiva. Essa é a característica do mundo atual, da quarta revolução industrial. Agora, existem algumas terminologias que, assim, normalmente você generaliza, né? Você chama de inteligência artificial. Mas, academicamente, tem uma distinção entre inteligência artificial e inteligência computacional. Qual é a diferença? Quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando de técnicas simbólicas, técnicas que usam símbolos
que o humano consegue entender. Mas se a gente fala de inteligência computacional, a gente está falando de técnicas subsimbólicas. São aquelas que o humano não entende facilmente. Tá? Então, o que se quer dizer com isso? Se eu pego, por exemplo, árvore de decisão, que é uma técnica usada em inteligência artificial, que basicamente é você pegar um problema e condicionar esse problema. Então, trazer aqui um exemplo clássico. Você quer jogar tênis. Então, o problema é, posso jogar tênis? Sim ou não? Então, ele vai fazer algumas perguntas, do tipo, faz sol ou chove? Se chove, não dá para jogar tênis. Faz sol, dá para jogar tênis. Venta muito ou venta pouco? Se venta muito, não dá para jogar tênis. Se venta pouco, dá para jogar tênis. Então, dá para jogar tênis se faz sol e venta pouco. Então, nesse exemplo simples, você está vendo aí uma estrutura de árvore onde ele diz para você, a IA, o algoritmo que vai ser utilizado, aí tem vários algoritmos que usam essa base, essa representação do conhecimento, e vai lhe dar uma informação no final, se você é bom ou não jogar tênis. Mas se você quer entender por que ele disse que é bom jogar tênis, você tem como varrer essa rede e descobrir como é que ele chegou nessa conclusão. Então, isso é uma simbologia humana, então você facilmente entende que aquela decisão daquela IA, porque ela chegou ali. Mas se você faz quer resolver esse tipo de problema usando uma rede neural, e uma rede neural, ela tenta expressar a lógica semelhante ao funcionamento de um neurônio biológico. E o que é um neurônio biológico? É uma célula que se conecta com outra, né? Esses dois neurônios têm aquela bainha de mielina que faz aquela conexão, que é a sinapse, que é uma troca de sinal, e esses sinais são passados entre os vários neurônios, e aí se chega a um entendimento, a uma decisão, a um comando. O estudo desse comportamento do cérebro, que é feito pela neurociência, os cientistas da computação trabalham em conjunto com esses neurocientistas para tentar expressar uma lógica computacional baseada nessa lógica conexionista. E aí você tem, desde aquele perceptron, que foi o primeiro de Franklin Rosenblatt, até essas redes feitas por Fei-Fei Li, as redes convolucionais. Então você tem uma estrutura de conexão entre os perceptrons, entre os neurônios artificiais, onde os sinais são o quê? São números. Então, os dados são transformados em números, esses números passam por esses vários nós, esses vários perceptrons, através de um processo de ponderação, que cada conexão dessa tem um peso para fazer a sinapse, e aí no final, você vai testar se aquele sinal, aquele número, aplicado a uma função que é chamada de função de ativação, e aí você tem várias, você pode fazer, as primeiras são funções degraus, que depois foram evoluindo para função afim, aí veio função sigmoide logística, tangente hiperbólica, hoje você tem uma série de funções de ativação, ReLU, like ReLU, e aí você testa se aquela saída bate com o desejado. Se não, você faz a sensibilidade, que é reponderando ali os pesos, e testa de novo. Se você tenta entender, por mais que aquela rede esteja acertando, a acurácia dela seja muito boa, porque ela já foi muito bem treinada, e você tenta entender essa lógica, não é fácil para o humano entender essas conexões. Então, isso é chamado de subsimbólico. Por quê? Porque ela não tem uma interpretação de como ela chegou naquele resultado de forma fácil. Por isso que existe até hoje um campo de pesquisa chamado SHAI, que é o Explainer for BOREAI, o Explainer é a explicação da inteligência artificial, e aí tentando explicar como é que aquele algoritmo subsimbólico, por exemplo, uma rede neural, por exemplo,
uma inteligência de enxames, um Particle Swarm Optimization, que é um algoritmo de inteligência de enxames. Ele usa um algoritmo baseado no enxame de partículas que tentam encontrar o ponto ótimo. É basicamente uma busca, né? Para resolver um problema de otimização ou um problema de busca. Se você tentar entender como ele chegou ali, não é fácil esse entendimento. Por isso que é chamado de uma abordagem subsimbólica. Então aí passa a ter uma nomenclatura específica, que é chamada de inteligência computacional. Mas, assim, popularmente, inteligência artificial e inteligência computacional, simbólica ou subsimbólica, todo mundo conhece como inteligência artificial. Aqui vocês têm duas figuras que expressam essas duas técnicas, uma árvore de decisão e uma rede neural. Agora, a IA ela é aplicada para quais problemas? Né? Vejam, tem certos problemas que não tem sentido você fazer o uso de inteligência artificial. É como eu costumo dizer, você vai usar um canhão para matar uma formiga. As aplicações de inteligência artificial elas são muito custosas. Por quê? Porque você precisa fazer uma coleta de dados, muitos dados. Esses dados precisam ser minerados, porque você tem que trazer dados limpos, dados que sejam relevantes para o aprendizado. Porque se você não faz isso, você vai enviesar aquele aprendizado. Quer dizer, ela vai aprender, mas vai aprender errado. Então, esse processo de mineração de dados é um processo árduo. Certo? Ele não é um processo rápido, onde você vai tirar os outliers, quer dizer, os pontos fora da curva, ou vai querer trabalhar com esses pontos. Vai depender muito de que tipo de IA você está querendo construir. Se é a IA que vai querer trabalhar com os inliners, né, que são os pontos padrões, ou os outliers, os pontos fora da curva. Então, você vai ter que aplicar técnicas para descobrir isso. Às vezes, tem dados que faltam. Não tem sentido você passar um dado faltante para uma rede. Ela vai aprender o que com isso? Né? Então, isso tudo tem que ser minerado, tem que ser tratado. Esse processo em si já é um processo bem árduo e demorado. Depois que você tem esses dados normalizados, padronizados, balanceados, aí sim você vai tentar descobrir qual o melhor modelo dentre os vários que existem. Vejam, várias abordagens existem. Existem abordagens neurais, existem inteligência de enxames, computação evolucionária. Qual delas, que tem dentro delas vários algoritmos no mercado, é interessante para aquele tipo de problema? É um problema de classificação? Quer dizer, eu sei que aqueles dados representam. Então, quando surgir um novo dado daquela representação, eu quero que ela me diga se é A ou B. Então, isso é um problema de classificação. Eu não sei o que aqueles dados representam. Então, eu quero que ela me diga, ela junte pelas características comuns e eu, que sou especialista, vou lá e vou rotular, vou dizer o que é. Isso é um problema de agrupamento. Eu quero fazer com que um processo que ele pode ser eficiente, pode ser eficaz, eu quero que ela me dê o melhor ponto entre a eficiência e a eficácia. Isso é um problema de otimização. Eu posso querer localizar qual a melhor rota que, entre as várias rotas que eu tenho para fazer algum tipo de logística, um problema de busca. Então, tenho vários tipos de problemas onde se caracteriza o uso da inteligência artificial. Mas, se eu for usar uma inteligência artificial para resolver um problema, vamos dizer que seja um problema simples, do tipo, eu quero verificar se os alunos vão ser aprovados ou não com base numa média. Não tem muito sentido eu usar uma IA para fazer isso. O interessante é usar a computação tradicional, a computação clássica, a computação dedutiva para resolver esse problema. E deixar a IA para problemas complexos, problemas massivos, né? Então, que seria a computação indutiva ou abdutiva. Então, a IA ela é adequada para resolver problemas complexos e problemas massivos. E quais são as classes de problemas? Eu tenho problemas de busca. Por exemplo, quando você usa o Waze,
para localização de rotas, você tem aí um problema complexo, que é um problema de busca. Quando você quer, por exemplo, descobrir qual a melhor forma de tratar um problema que tem mais de uma meta, ele é multi-objetivo, aí você tem um problema de otimização. Quando você quer que a IA aprenda a classificar os objetos, uma imagem, certo? Você quer que ela reconheça objetos, você tem um problema de classificação. Quando você quer que a IA ela separe o joio do trigo, por exemplo, você quer saber quem são bons e quem são ruins, quer saber quem são A, quer saber quem são B. Então, isso, e você não conhece as características, você deixa que o algoritmo ele agrupe pelas características semelhantes e depois você abre cada grupo desse, analisa e vai dar o rótulo. Isso é um problema de agrupamento. Com base nos dados do passado, você quer que a IA lhe diga qual vai ser o comportamento provável, probabilística, no futuro. Certo? Então, é algo que a estatística já faz isso há muito tempo, que é um problema de regressão. Só que aqui, que esse problema de predição, quando a gente fala de ciência de dados, a gente normalmente chama isso de predição. Ele usa outras técnicas, como, por exemplo, redes neurais. De vez usar a estatística como regressão linear ou regressão logística para dar essa previsibilidade. Então, assim, são tipos de problemas, são classes de problemas relevantes para o uso de inteligência artificial. Como solucionar esses problemas? Bom, se a gente olha um algoritmo como esse aqui, né, trazendo esse exemplo da dívida ativa, eu tenho uma regra que foi definida pelos humanos, né, que diz, uma dívida ativa, seja maior ou igual a 100 mil, eu vou chamar ela de uma dívida A. Uma dívida ativa que for menor que 99.999 e for maior ou igual a 50 mil, eu vou chamar de dívida B. Isso é uma regra. Certo? Se eu conheço a regra, eu vou, escrevo essa regra, numa linguagem de programação qualquer, vou entrar dados, esses dados vão ser processados sobre essa regra e vai ter uma saída. Tá? Nesse momento, certo? Eu estou aplicando aí uma computação tradicional. Eu não preciso usar IA para isso. Isso é uma lógica dedutiva. Mas imagine que eu não saiba qual é a melhor regra para classificar uma dívida. Eu não tenho certeza se acima de 100 mil é o que eu posso chamar de dívida A, que é a dívida que os procuradores vão ter que atuar para recuperar. Né? É aquela melhor dívida de ser trabalhada. Eu não sei se esse valor é um valor bom para ser colocado. Como é que eu vou descobrir, então, essa regra? É aí onde entra a inteligência artificial. É o que a gente chama de lógica indutiva ou abdutiva. Você vai passar muitos dados. Quanto mais dados você vai passar para aquela rede, melhor ela vai aprender, seja para classificar, seja para agrupar. Então, que é o que a gente chama de aprendizado de máquina. Ela está sendo treinada com esses dados. Então, é o machine learning. Hoje a gente fala do termo deep learning, porque a gente, como tem um volume gigantesco de dados, é o Big Data, e você tem empresas que têm um poder de processamento, que são os data centers, ou data centers, tem um poder de processamento gigantesco, com processadores específicos para isso, que não são as CPUs, são processadores GPUs, ou se a gente falar da Google, tem um processador proprietário que é o TPU, né? São processadores apropriados para fazer computações aritméticas. Então, aí você consegue ter muito volume de dados com muito poder de processamento. Isso é o que a gente chama de deep learning, porque associado a isso você tem arquiteturas que são muito pesadas. Né? São redes neurais onde você tem a possibilidade de entrar com muitos dados, camada de entrada, sair com muitos dados, camada de saída, mas ter muitas camadas intermediárias. São chamadas as camadas ocultas. E essas camadas terem muitos neurônios. Se você faz isso, você cria uma rede com arquitetura CNN, por exemplo,
que ela fragmenta, essa arquitetura ela pega o objeto, ela fragmenta esse objeto em pequenos frames e vai tirando, extraindo as características comuns desses pequenos frames, e entre cada camada dessa, cada conjunto de dados que ela está trabalhando, ela aplica uma função de ativação. No final, ela aplica ainda uma arquitetura MLP para fazer uma rede de saídas, né, que é o flatting, que a gente chama. Isso é muito pesado para você rodar num notebook, por exemplo, pessoal, certo? Se você estiver trabalhando com centenas de milhares de dados, ou, quiçá, milhões de dados. Então, para isso, você tem que ter uma estrutura pesada, certo? Tem que ter uma estrutura robusta. E você consegue isso hoje com essas grandes organizações, que é a computação na nuvem. Então, você, nesse momento, passa a ter muitos dados sendo processados com uma velocidade aceitável, porque eles têm esse poder de processamento, e isso com técnicas que conseguem extrair características comuns com mais qualidade. Então, isso é chamado de Deep Learning, né? Que é o aprendizado profundo. Graças ao Deep Learning, você pode aprender muita coisa sobre muitos tipos de objetos, e quando vem uma nova área de pesquisa, que às vezes você não tem tantos dados assim, você consegue trazer aquele conhecimento adquirido em outras redes para essa nova rede, que é o chamado de Transfer Learning. Então, hoje se trabalha muito com esse conceito de Transfer Learning, é trazer o aprendizado obtido em outras redes para uma nova rede. E como chega-se nessa solução? Então, vocês já observaram que tem 3 formas de resolver problemas, né? Dedutiva, indutiva e abdutiva. Se eu pego essa equação, certo? Y igual a f de x, o que é o meu x? O x é o dado, é a entrada. O que é o f? O f é uma regra, é a função. O que é o y? O y é a saída, é o resultado. Se eu sei qual é a regra, pegando aquele exemplo do slide anterior, da dívida ativa, o que é A, o que é B, o que é C e o que é D, eu conheço essa regra. É uma regra que já foi construída ao longo do tempo. Então, eu já sei o meu F. Eu escrevo em qualquer linguagem de programação essa regra. Com o dado que foi entrado, ele vai me produzir a saída. O problema é quando eu não sei se essa regra é a melhor regra. Então, se eu sei a função e tenho o dado e eu quero obter a saída, eu tenho uma regra, uma inferência dedutiva. Mas, se eu não sei qual é a regra, mas eu tenho os dados e eu sei o que eu quero ter. Eu quero a saída, eu sei aquela saída. Eu sei que eu quero que ele me classifique em A, B, C e D. E eu tenho os dados que eu posso alimentar aquela rede, treinar aquela rede para que ela gere a melhor regra. Então, aí é o que nós chamamos de indução. É a inferência indutiva. Nessa inferência indutiva, o que nós fazemos não é uma programação, é um treinamento, porque passamos dados para aquela arquitetura de rede, ou para aquela inteligência de enxames, ou para aquele algoritmo evolucionário, com base em alguma técnica. Por exemplo, se ele é algoritmo evolucionário, ele pode estar usando ali seleção, mutação, transformação, que foi com base naquela teoria de Darwin, onde você vai ter várias iterações, que são os ciclos, e ele vai tirando, através de alguma dessas técnicas, seleção, transformação, mutação, quais são os indivíduos daquele coletivo, daquele conjunto, que melhor se adaptam para aquele problema. E a cada nova iteração, você vai estar sempre gerando indivíduos mais adaptáveis para aquele tipo de problema. E no final você vai ter o conjunto apropriado ou melhor para aquele problema. Então, independente de qual for uma dessas abordagens utilizadas, você está passando dados para que aquele algoritmo possa fazer a seleção da melhor solução para o problema. Então, aí é o que nós chamamos de inferência indutiva. Existe também a abdutiva. É quando você sabe o que você quer saber o que é A, o que é B e o que é C. Você faz ideia da regra,
mas você não tem dados, você não tem os atributos, você não sabe quais são os atributos, os melhores para serem trabalhados. Por exemplo, eu tenho problemas distintos, certo? Eu quero avaliar a produtividade de um determinado tipo de trabalho, mas esse trabalho tem especializações. E eu quero criar uma avaliação genérica, tá? Que todos sejam avaliados de uma mesma forma. Mas como fazer isso se eu tenho trabalhos específicos, que fazem operações específicas? Então, eu tenho que saber quais são os melhores atributos que eu posso utilizar para fazer um treinamento de máquina com base nesse problema de produtividade. Então, isso seria um exemplo para uma inferência abdutiva. Se eu tenho uma regra, sei o que eu quero e vou obter os dados para isso, eu vou fazer um programa simples, computação tradicional. Mas se eu estou querendo descobrir a regra ou quais são os melhores dados, e eu não sei, para fazer um determinado aprendizado, isso é um treinamento. Tá? Então, se eu sei a regra e sei qual é a saída, por que programar? Programar, os sistemas tradicionais existem porque você quer algo com mais precisão e que seja mais eficiente do que o homem. Porque, em tese, a definição de um algoritmo, obviamente um algoritmo sem ser de inteligência artificial, um algoritmo tradicional, ele tem que ter início e fim e tem que ser resolvido pelo homem. Essa é a definição de algoritmo, mas para a computação clássica. Então, você pode pegar qualquer algoritmo de computação tradicional e resolver, porque é algo que o humano consegue resolver. Tá? Porém, se você tem uma complexidade de regra, que você vai manipular muitos dados e precisa de muita velocidade, isso seja entregue rapidamente, a sistematização ela é inevitável, porque você vai ter sistemas que vão entregar isso mais rápido e com maior precisão. A diferença para o uso de IA é que muitas vezes você não sabe qual é a melhor regra. Então, aí é onde entra esses algoritmos de inteligência artificial, onde você vai aplicá-los, vai alimentá-los com dados, e aí, baseado na classe de problema, você vai ter com base nesse treinamento, uma melhor saída ou não. Então, basicamente, treinar é encontrar as características comuns desses dados. Então, como é que a IA aprende? A IA aprende da mesma forma que nós humanos aprendemos, extraindo as características comuns. Hoje, a gente costuma dizer que a diferença da IA para o humano, vamos dizer assim, a diferença da máquina de silício para a máquina de carbono, se olharmos em termos de sistematização, nós somos máquinas também, né? Então, nós temos nossos sensores de entrada, a visão, audição, tato, paladar. Nós processamos na nossa rede neural aqueles dados entrados e geramos informação para que essa informação nos dê conhecimento para uma ação. Essas máquinas de carbono, elas conseguem fazer isso com poucos dados. Pegando aquele exemplo do início, de uma criança que está aprendendo a reconhecer os animais, os objetos. Ela não precisa de muitas imagens de cachorro para identificar um cachorro. Ela não precisa de muitas imagens de gato para aprender o que é um gato. Ela, com poucos objetos observados de gato e cachorro, ela já consegue extrair um grau de generalização que as máquinas não conseguem com poucos dados. Ela precisa de muito, mas de muitos dados para ter a acurácia que um ser humano tem. Essa é uma grande diferença entre essas duas máquinas. Como aprender com base de dados? Bom, o processo de aprendizado é basicamente de três formas, né? Você tem o treinamento supervisionado, que é aquele onde você já sabe distinguir o que é um gato e um cachorro. Você sabe o que é um gato e um cachorro. Você vai obter uma coleção, uma massa de dados de gatos, uma massa de dados de cachorro. E vai treinar essa rede com essas imagens de gato e com essas imagens de cachorro. No final, quanto mais dados você passar, ela vai conseguir extrair mais características.
daqueles objetos que estão sendo treinados. Lá na frente, quando entrar em produção, quando entrar uma nova imagem de gato, uma nova imagem de cachorro que ela nunca viu, ela vai ter a tendência de acertar. Claro que aí tem várias características, aqueles problemas de underfit, overfit, de você ter dados limpos, quer dizer, que não estão ali enviesando o processo de treinamento. Mas isso, resolver problemas de classificação, problemas de predição, é o que a gente chama de treinamento supervisionado. Você tem um alvo, tem um objetivo para orientar aqueles dados para a rede saber classificar. Já existe o treinamento não supervisionado. O não supervisionado é quando você não sabe distinguir esses dados. Você não sabe. Vamos pegar aquele exemplo da dívida. Você não sabe se esses dados representam uma dívida A, uma dívida B, uma dívida C, D. Então, aí você usa o que a gente chama de treinamento não supervisionado. O treinamento não supervisionado vai ter algoritmos que normalmente vão agrupar dados pelas características comuns. Normalmente, esse agrupamento é por distância. E aí você tem várias técnicas, euclidiano, Manhattan e assim por diante. Então, aqueles dados que estão muito próximos a um determinado ponto central, uma centroide, eles vão formar um grupo e assim por diante. E aí o humano entra nesses grupos, nesses dados e observa aqueles dados. Por exemplo, se você quer saber se desse conjunto de dados quem são sonegadores e devedores, para esse negócio de dívida ativa, existe uma diferença entre devedor e sonegador. Devedor é aquele que deixou de pagar algum tipo de imposto por uma situação excepcional. É diferente do sonegador, que ele recorrentemente não paga os impostos. Tá? Ele usa de estratégias para não pagar o imposto. Esse é o sonegador, que é diferente do devedor, que todo mundo está suscetível a algum problema na vida e que pode atrasar o pagamento de um imposto. Ele tem que ter um tratamento diferenciado de um sonegador. Tá? Então, você não sabe como distinguir as características de um sonegador e um devedor. O que é que você pode fazer? Você pode pegar os dados de todos que são devedores, estão no cadastro da dívida ativa, e coloca para a inteligência artificial, para um algoritmo, uma técnica de agrupamento. Tá? A técnica de agrupamento, por exemplo, você tem uma rede neural que, apesar de as redes neurais, os algoritmos, na sua grande maioria, é para resolver problemas de classificação e predição, você tem uma técnica chamada mapas auto-organizáveis, chamado de SOM, o Self-Organization Map, e essa técnica usa a abordagem neural, a conexionista, para agrupar por características semelhantes esses pontos, esses dados. Então, ele vai criar uma espécie de um mapa topológico, que você olha aquele mapa e você vai ver dados agrupados, né? em picos, assim, em regiões. E aí, depois desse agrupamento, com base nessa técnica de rede neural, que é o SOM, mas você tem N outras técnicas que fazem esse tipo de agrupamento sem ser por rede neural, que é mais específica para esse som. Você tem os algoritmos que usam essa questão da distância para fazer esse agrupamento dos dados. Aí você abre e vai olhar aqueles dados que estão agrupados. E aí você percebe que tem lá uma pessoa jurídica XYZ. Essa pessoa jurídica XYZ, você já sabe, com a sua expertise, que ele é um sonegador. Porque ele várias vezes deixou de pagar e você descobriu que ele usou de estratégias para deixar de pagar os impostos. Então, se ele tem características, se ele é um sonegador, aquelas outras pessoas jurídicas que estão próximas a ele têm características semelhantes. Então, provavelmente, também serão sonegadores. Quando você vai olhar o outro grupo, aí você vê que tem uma empresa, uma organização lá, ABC, que você conhece que ela não é sonegadora, ela é devedora. Ela, quando deixa de pagar, é por uma situação muito específica. Mas ela, de forma normal, ela é sempre cumpridora das obrigações. Então, obviamente, aqueles outros pontos que estão próximos, aquelas outras organizações, a probabilidade de também serem devedores e não sonegadores é muito alta. Então,
Aí você está usando uma abordagem de agrupamento para resolver um problema como esse. Existe ainda o chamado treinamento por reforço, que é muito usado na robótica, que você usa um reforço no algoritmo, no treinamento, para resolver determinado tipo de problema. Isso é uma abordagem muito recente, usada no Deep Learning, quer dizer, graças a esse grande volume de dados, com esse grande poder de processamento. Essas três formas de treinamento, treinamento supervisionado, não supervisionado por reforço, são as formas que as IAs aprendem. Quais abordagens? Né? Já falamos aqui, você tem a abordagem neural, essa abordagem neural, aí você tem, mas é uma quantidade enorme, muito grande de arquiteturas para representar essa abordagem. Multilayer Perceptron, Convolutional Neural Network, Self-Organization Mapping, e aí vai. Redes recorrentes, Term Short Memory, que é redes, agora me deu um branco na sigla, mas essa rede que usa memorização dos nós, dos dados que passam pelos nós, LSTM, lembrei agora, LSTM. Você tem a abordagem de enxames. Essa abordagem de enxames, diferente da neural, que se baseou no estudo dos neurônios, do cérebro, né, do comportamento do cérebro, das conexões, das sinapses, essa de enxames ela se baseou no estudo da natureza. Então, ela viu como é que determinados animais se comportam para resolver um problema. Então, vou trazer aqui o exemplo do ACO, do Anti-Colony Optimization. Foi estudado o comportamento das formigas para encontrar uma fonte alimentícia. Quer dizer, as formigas elas saem dispersas do seu formigueiro, né, e saem em busca de alimentos. Nessa rota, elas vão deixando o feromônio, né, que é uma substância que as outras formigas que vão sair vão poder seguir aquele caminho, aquela trilha. Se uma formiga encontra uma fonte alimentícia e sai voltando pela mesma trilha que ela deixou, ela está fortalecendo essa trilha de feromônios. Então, vamos dizer, o odor do feromônio, né, que as formigas conseguem captar e dar orientação, vai estar mais forte do que uma fonte alimentícia encontrada por uma outra formiga mais distante. Então, ele vai estar mais tênue do que esse que é mais próximo. Então, para a formiga, para as demais formigas, aquela trilha onde o feromônio é mais forte, significa que a fonte alimentícia está mais próxima. Então, é uma forma de resolver um problema de otimização. Você vai encontrar o melhor ponto de solução do problema mais próximo de você. Certo? Então, aí você tem mais diversos algoritmos, né? Tem os das formigas, das abelhas, que é o ABC, tem dos vagalumes, e aí vai. Então, tem o das moscas, tem vários artigos que estudaram o comportamento dos animais, da natureza, e criaram soluções algorítmicas para resolver esses problemas de busca e de otimização. Então, Particle Swarm Optimization, o Artificial Big Column, o End Column Optimization, o Bird Swarm Algorithm, são só alguns exemplos dentro de dezenas, talvez centenas de publicações que usam esse conceito de meta-heurística, né, de você usar uma solução de um problema para resolver outros problemas. Existe essa outra abordagem evolucionária, né, é muito usada na robótica e se baseia na evolução proposta por Darwin, né, a evolução das espécies. Quer dizer, basicamente é aquilo de você ter indivíduos, dados, selecionados, que são possíveis propostas de resolução de um problema, e a cada novo ciclo, como se fosse a cada nova vida, você tivesse uma seleção dos melhores adaptáveis para aquela nova vida, baseado na seleção ou na transformação, na mutação, aí tem várias técnicas para isso,
onde você vai estar sempre numa nova interação com os mais adaptáveis. Em algum momento você vai fazer a parada desse treinamento, né? E aí pode ser a quantidade de ciclos ou chegar num percentual aceitável, isso vai depender muito do problema. E aí você vai ter a proposta dos melhores indivíduos, os melhores dados, melhor dizendo, para a solução daquele problema. Aí, algoritmos genéticos é um exemplo disso. E como é que esse processo de aprendizagem se dá? Né? A primeira coisa, você tem que ter dados. Então, a matéria-prima da inteligência artificial são dados. Veja que é diferente da computação tradicional, onde você escreve um algoritmo, depois você testa na fase de homologação, inserindo dados, e vê se aqueles dados produziram a saída desejada. Aí você tem vários testes na área de engenharia de teste para você verificar isso. Tá? Então, você pode fazer testes unitários, teste de exploração, teste de integração e assim por diante. Mas quando você constrói uma lógica dedutiva, você às vezes nem precisa do dado. Você está construindo a lógica e você vai inserir uma massa de dados para teste. Quando a gente fala de IA, você precisa de dados. E esses dados não têm que ser dados para teste. Podem até ser, mas o ideal é que você trabalhe com os dados do problema. Né? Porque ele vai extrair o conhecimento com base nesses dados. Aí você vai, desse conjunto de dados, desses seus 100% de dados que você tem disponível, você vai tirar uma amostra. Esse percentual de amostra e treinamento e teste, certo? Para treinamento e teste, aí depende muito da expertise de quem está fazendo. Se vai ser 70-30, 70% que você vai usar para testar com 30 ou 60-40, bom, isso aí vai depender da equipe que está montando essa lógica. Mas o importante é que você extraia desse teu conjunto que você tem um percentual para treinar e um percentual para testar e validar. Por que isso? Porque se você usa os 100% dos dados para treinar e depois você vai testar com os mesmos dados, você não tem a garantia que ela aprendeu. Então, para saber se ela aprendeu, você tem que estar sempre dando para aquele modelo que foi gerado um dado que ela não viu ainda. Se é para classificação, para ela ver se você pegou, você tem 1000 imagens de cachorro e 1000 imagens de gato. Você tirou lá 700 de cachorro e 700 de gato para treinar. Depois que você acha que ela foi treinada suficientemente, existem técnicas para verificar isso, você vai pegar aquelas 300 que você não passou no treinamento de gato e de cachorro para ver se ela acerta. Então, aí você está testando e também está validando se ela aprendeu ou não, se o grau de acurácia dela está bom ou não. E aí, para verificar, você pode não só usar a acurácia, você pode usar curva ROC, você pode usar matriz confusão, pode usar F1. E aí você usa o algoritmo que é específico para aquele tipo de problema. Lembrando, se for classificação ou predição, aí você tem algoritmos específicos para isso, tipo uma rede neural, certo? Uma convolucional, uma MLP. Se um caminhos, se você tem, não sabe qual é a meta, mas você quer, por exemplo, agrupar para resolver o problema de deixar os dados parecidos juntos, é um problema de agrupamento, então você já tem outros algoritmos para isso. Aí você pode usar o KNN e assim por diante. Depois de você... interessante é você testar os vários algoritmos. Porque você pode fazer, por exemplo, o uso de um random forest com a rede neural, né? E ver qual é que tem, de acordo com as várias métricas, o que melhor dá o resultado em cima daqueles dados. Que nem sempre um algoritmo ele é mais apropriado do que o outro para um conjunto de dados específicos. Então, quando você testa esses algoritmos, você encontra o melhor algoritmo para aquele conjunto de dados. Então, aí você define o seu modelo, você vai testar e validar, e aí você pode botar em produção. Aí a tendência dos novos dados que forem aparecendo serem classificados corretamente. Então, dado é a matéria-prima, né? Então, a gente hoje tem o Deep Learning, porque a gente tem esse volume gigantesco de dados disponíveis aí na rede.
Então, nós temos a definição, vamos dizer assim, de Big Data, porque é um grande volume de dados variáveis, são dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, que são disponibilizados em muita velocidade, eles dão valor, eles agregam para aquele treinamento e são dados que têm integridade. Né? Então, isso é o que caracteriza o Big Data. Lembrar que inteligência artificial precisa de mineração de dados. Minerar dados, existem várias técnicas para isso. KNN, CRISP-DM. O importante é que você selecione os dados para que, de acordo com o algoritmo, eles sejam utilizados da melhor forma possível pelo algoritmo. Sejam tirados dados sujos, por exemplo. Dados nulos não tem sentido para uma rede. Dados que não têm, são dados únicos, que vão sempre variar, vão ser tipo uma chave primária. Não tem relevância para um treinamento, já que o treinamento de inteligência artificial é extrair características comuns. Então, dados que estão, por exemplo, se você quer que ele aprenda pelo que está dentro da curva, né, e não fora da curva, você tem que tirar os outliers. Então, feito esse processo de mineração, aí você tem que se preocupar em padronizar os dados, para que não existam dados com um valor mais significativo que o outro, para que ele não dê prioridade, por exemplo. Se você tem salário e idade, se você não normalizar e não deixar padronizado, você vai deixar dados na casa dos milhares e dados na casa dos decimais. Naturalmente, a IA, o algoritmo vai tender a dar prioridade a salário. Então, você tem que deixar os dados padronizados, normalizar os dados, deixar balanceado. Você não pode deixar, por exemplo, de 100 dados, 100 exemplos que você tem, 80 são de cachorro e 20 são de gato. Quer dizer, você está enviesando esse treinamento, porque quase tudo ele vai aprender que é cachorro. Então, você tem que deixar equilibrado essa base de dados, esse dataset, para não enviesar o treinamento. Então, algumas técnicas utilizadas, você tem a árvore de decisão, Decision Tree, é um exemplo para treinamento supervisionado, classificação. Random Forest, que seria uma árvore de árvores, né? Ele resolve alguns problemas de uma árvore de decisão, que ela precisa ser toda remontada toda vez que entrar um dado novo. Então, o Random Forest ele minimiza esse impacto. Você tem as redes neurais, que são muito utilizadas hoje. Essa é uma abordagem a mais utilizada para resolver problemas de classificação, problemas de predição. SVM é uma outra técnica muito utilizada para resolver problemas de classificação. KNN é uma outra técnica para resolver problemas de classificação. São os vizinhos mais próximos. Naive Bayes é uma técnica bem simples para resolver esses problemas também. O Caminhos já é para fazer um agrupamento, então, para resolver problemas de deixar os dados semelhantes próximos. O som é uma rede neural, mas também para resolver um problema de agrupamento. Tanto Caminhos como o som, aí já são técnicas do treinamento não supervisionado. O Parity Swarm Optimization, com todos aqueles outros, o End Column Optimization, o Artificial Bee Colony. Então, são exemplos de inteligência de enxames para resolver problemas de otimização, problemas de busca. Principal Component Analysis, que serve para você descobrir quais atributos são mais relevantes para um determinado tipo de problema. Então, e aí tem uma quantidade muito densa de técnicas que podem ser usadas para esses treinamentos, seja ele supervisionado, não supervisionado ou por reforço. Então, aqui um exemplo do CNN, né? Você tem um dado, ele vai com as camadas extraindo características, ou seriam subpedaços daquela imagem, tirando as características, no final ele aplica um MLP para chegar no resultado. O som, o mapas auto-organizáveis, então ele pega a rede neural para deixar os pontos próximos, né, pelas características comuns que eles possuem, e aí cria um mapa, que aí você pode representar através de ou um mapa de calor, ou um mapa topográfico,
e aí analisar aqueles dados que foram agrupados. O Particle Swarm Optimization, que ele vai analisando os pontos, né, para descobrir qual é o melhor ótimo local ou o melhor ótimo global, de acordo com a sua análise de dados. E existem uma série de outras visualizações gráficas, né? Isso aqui é um exemplo de gráfico de dispersão, onde você vê os grupos, né, os dados agrupados por cores. Um exemplo de árvore de decisão, esse é o box plot, que você consegue ter várias informações numa figura só, tipo média, mediana, moda, os outliners, os quartis, tudo isso numa única representação gráfica. Mapa de calor, que é muito expressivo, que você vê aqueles pontos mais fortes são os que têm maior relevância para o problema. Os pontos mais suaves são os que têm menor relevância. Gráfico de silhueta, gráfico de linha, que é muito comum. Qual ferramenta usar? Bom, eu estou deixando esse link aqui. Nesse gráfico não dá para visualizar, mas nesse link vocês conseguem explodir e visualizar essas ferramentas. Existe uma infinidade de ferramentas para inteligência artificial, ou melhor, para ciência de dados. A quantidade de ferramentas é enorme. Eu trouxe aqui, explodi algumas, né? A plataforma Anaconda, que aí você tem uma série de ferramentas open source nessa plataforma voltadas para a ciência de dados. Jupyter, para você codificar em Python. Colab, que é outra forma de você codificar em Python. TensorFlow, que é uma ferramenta da Google para você aplicar uma série de bibliotecas, como Keras, PyTorch e assim por diante. O Oracle, que é uma ferramenta de mineração de dados low-code, que você não codifica, você só usa os componentes e entra com os dados e ele vai produzir o resultado. O ECA, que segue o mesmo princípio. O SAS, que é uma das mais famosas. A Oracle tem a sua ferramenta de mineração de dados, que é o Data Mining. O RapidMiner, o RStudio, que é muito usado pelos estatísticos, MATLAB, Canine, ferramentas para descoberta de dados como QuickSense, Power BI, Pentaho, Tableau. A Google tem a sua Auto Machine Learning, que é uma ferramenta intuitiva para a geração de modelos de inteligência artificial. A Microsoft tem a Azure Machine Learning. O Azure é outra plataforma para inteligência artificial. A Google tem o Teachable Machine, que você resolve problemas de classificação muito facilmente. Então, assim, ferramentas aqui não faltam. Quais as aplicabilidades? IA, ele é muito aplicado na área de bioinformática, né, que é a aplicação de técnicas no estudo da biologia, técnicas de informática, na robótica, que é justamente para resolver problemas de locomoção e assim por diante, na biônica, que é usar esses componentes inerentes, componentes de um sistema biológico para algo não biológico, que seria o biônico. Na semiótica, que é a forma de comunicação de todas as formas, seja falada, gestual, não gestual. Então, você tem essa área de aplicação de inteligência artificial. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Por exemplo, esse aí é o Deep Blue, da IBM, que venceu o Kasparov, de xadrez. Esse é o Watson, também da IBM, que praticamente está como IA para quase todos os tipos de serviço. Robótica muito usada em todas as indústrias, mas principalmente na automobilística. Você hoje tem as câmeras com inteligência artificial que conseguem fazer reconhecimento de objetos, reconhecimento de padrões, com um nível de acurácia melhor do que a do humano. Na área de saúde, a inteligência artificial é amplamente usada, obviamente. Aqui o Atlas do Boston Dynamics vencendo obstáculos. Os carros inteligentes, Sofia, vocês podem pegar, tem vários vídeos no YouTube sobre Sofia, que aí é um exemplo da semiótica, uma inteligência artificial usada para comunicação. Aí você tem os assistentes, o Siri, Cortana, OK Google. Bom, são várias aplicabilidades, né? Eu falei aqui, a inteligência artificial aqui do celular foi ativada. Quais os campos de pesquisa?
Escrita e fala, nós temos processamento de linguagem natural. Para imagens, temos a visão computacional. Movimentação, nós temos a robótica. E para os padrões, reconhecimento de padrões. E finalizando, eu acho que deu ainda para ficar um tempo para as perguntas. Essas são as recomendações de leitura, né? Esse primeiro livro, A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab, eu recomendo, é um livro pequeno, rápido de ler, e vai mostrar todos o impacto dessa evolução de IA, né? Essa revolução com o uso da IA. A Bíblia, de Inteligência Artificial, de Peter Nowig, e é livro que tem que estar na cabeceira de quem quer entrar nessa área, nesse campo. Aí você tem livros bem específicos só sobre redes neurais, algoritmos genéticos, análise preditiva, que cada vez é mais relevante nas decisões, né? Da gestão orientada a dados. Tem esses dois que eu recomendo para introdução à ciência de dados, que quando a gente fala inteligência artificial, ela está dentro desse conjunto maior que é ciência de dados. Livro de mineração de dados, e não se pode colocar dados sem antes minerá-los para um treinamento. Esse aqui, o próximo, que é o Data Science para Negócios, ele não é um livro técnico, ele é um livro para gestão, né, mostrando como fazer essa gestão orientada a dados. Estatística, que é fundamental para a área de inteligência artificial. O estudo do aprendizado estatístico é um outro livro de estatística, mostrando uma série de técnicas, como regressão linear, logística, assim por diante. Computação natural, que quando a gente fala da meteorística, por exemplo, do PCO, ABC, são algoritmos que são baseados na inteligência da natureza para resolver problemas específicos, mas que podem ser usados para resolver N outros problemas. Então, é um livro bem apropriado para entender o que é a meteorística. E aí, esses três últimos, eu considero os três últimos de leitura obrigatória, né? O de Kai-Fu Lee, que é inteligência artificial, que esse Kai-Fu Lee é um cientista que foi presidente da Google na China, já foi executivo da Microsoft, tem larga experiência nessa área de inteligência artificial. E esse livro dele, ele mostra a inteligência artificial de um lado positivo, né? O que é que a inteligência artificial pode contribuir com a nova sociedade, né? Que ele chama de 3 R's. Já o livro de Nick Bostrom é um livro muito, muito bom para você entender todos esses conceitos de inteligência artificial, mas mostrando o perigo de você ter uma inteligência artificial geral. Essa inteligência artificial geral é aquela que seria a inteligência com consciência, que muitos consideram muito distante a gente chegar na inteligência artificial geral. Mas ele mostra o perigo de você chegar nesse tipo de inteligência. E o de Yuval Harari é bem interessante, porque ele mostra... Esse daí eu coloquei o último, mas ele tem 3 livros que eu aconselho todo mundo ler os 3, na sequência. Homo Sapiens, Homo Deus e esse final, que é o 21 lições para o século XXI, que mostra assim, um provável futuro do Homo Sapiens Sapiens, né? Homo Futurus. Então, essas são as minhas leituras recomendadas para todos. Bom, pessoal, eu espero ter feito esse resumo do que é inteligência artificial de uma forma rápida, mas bem concisa, bem precisa, da melhor forma possível, que todos possam entender o que é inteligência artificial. Eu fico agora aberto às perguntas. Certo, obrigado, professor Álvaro, pela sua palestra. A gente queria agradecer, a gente aprendeu muito, foi muito rica de verdade a sua palestra, principalmente para as pessoas que gostam desse assunto. A gente queria dizer que as pessoas, elas estão agradecendo ao senhor, palestra perfeita, agradeço as recomendações, professor, e também dizer para o senhor que a gente já disponibilizou os slides para os alunos, a gente já enviou para o seu slide, seu material, para as pessoas acompanharem também ao longo das aulas e também depois, se quiserem ver, eles também veem depois. Alguém tem alguma pergunta para o professor? No chat, ao longo da palestra, eu não vi nenhuma pergunta. Quem quiser, é só também enviar ou falar agora.
Bem, eu acho que alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu acho que não, professor. Eu acho que as pessoas elas aprenderam bastante nessa palestra, elas conseguiram tirar as dúvidas dela. E também falaram do livro do 21 lições para o século XXI, também elogiaram, disseram que assim que tiver um tempo livre, iria lê-lo. Mas Matheus falou que acredita que as possíveis perguntas foram assinadas pelo professor em suas brilhantes explanações. Verdade. Então, professor, se o senhor quiser falar mais alguma coisa. Perfeito. Agradeço aos elogios. Certo? É uma área que é inevitável. Certo? Eu vou trazer uma referência. Há alguns anos atrás, sei lá, década de 80, década de 70, década de 80, algumas pessoas poderiam até achar que tecnologia da informação não faria parte do seu dia a dia, né? Da sua profissão. Então, quando você só tinha os mainframes, né? Os computadores de grande porte nas grandes organizações, e algumas poucas médias organizações tinham esses mainframes, esses computadores de grande porte. Da década de 70 para 80, mais específico, na década de 80, começou o processo de downsizing, né? A tecnologia saindo dos mainframes, indo para a microinformática, que popularizou a tecnologia da informação. Hoje, nenhuma pessoa, a não ser que seja um ermitão, mas até mesmo um eremita, eu acho que ele ainda vai estar usando alguma tecnologia. Mas hoje você não consegue ver que nenhum cidadão vai conseguir trabalhar, estar inserido na sociedade, se ele não estiver fazendo uso da tecnologia. Mesmo que indiretamente. Por exemplo, quando você sai da sua casa para o trabalho e usa o Waze para fazer a melhor rota, lhe dizer a melhor rota. Então, isso é um pequeno exemplo de tantas coisas que a gente faz uso da tecnologia indiretamente. E cada vez mais essas tecnologias, a exemplo do Waze, estão usando inteligência artificial. Então, não ser apenas um simples usuário, ou ser usado pela tecnologia. Ser usuário e ser usado pela tecnologia são duas coisas que todo mundo está sendo e fazendo parte desse processo. Então, o que eu acho, o que eu digo como recomendação? É que todo mundo tente entender o que é a inteligência artificial para não ser usado pela inteligência artificial, e sim usar a inteligência artificial. Então, a melhor forma de você ter aquele recurso e usá-lo da melhor forma é conhecê-lo. Não precisa ser aquele conhecimento profundo de você ter que codificar a inteligência artificial, mas você conhecer os conceitos, saber as vantagens e desvantagens. Então, essa é a recomendação. Eu acho que todos que se interessam pela temática já estão de parabéns, porque estão antenados com a realidade, não do futuro, mas do presente. Do futuro é que a inteligência artificial vai estar até no corpo das pessoas. É isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Espero ter contribuído bastante e sucesso para todos. Professor, tem uma pergunta do Matheus aqui. Ele faz o seguinte: o que o professor acha sobre a possibilidade de um futuro próximo as pessoas se unirem à tecnologia através da biotecnologia utilizando biochips? E sobre os biochips, ele fala, além de ser uma forma de identificação e segurança, será um dispositivo que não poderá nos faltar no futuro? Eu acho que é um caminho irreversível, Matheus. Hoje, eu vou fazer só uma comparação rápida. Existem as Paralimpíadas e muitos pensam, né, que, não para todas, mas para algumas modalidades, que os atletas paralímpicos eles não podem participar de igualdade com os atletas olímpicos porque eles estariam em desvantagem. Mas, na verdade, não digo para todas, mas para algumas modalidades é o inverso. Porque no momento que você tem, por exemplo, naquela modalidade de 100 metros rasos, aqueles corredores que usam aqueles implantes que parecem um L, né? Eles vão estar em vantagem dos atletas olímpicos, porque eles têm um impulso naquele dispositivo.
Então, a tendência cada vez mais das pessoas estarem hoje usando implantes, porque perderam algum componente do seu corpo, né, a perna, o braço, a mão, o que for, para não ser só um componente estético, né, mas sim um componente que vai dar condições de ele ter a sensibilidade. Por exemplo, hoje você tem esses implantes que têm conexões com os nervos, e aí usando toda essa alta tecnologia. Então, você não só tem ali um implante por questão estética, mas você tem um implante que ele vai dar as sensações que aquele, o braço, a mão, a perna, o que for, que você perdeu por alguma fatalidade, você passa a ter. E, naturalmente, essa tecnologia ela tende a superar a biológica, quer dizer, as possibilidades de audição, de visão, de locomoção com esses equipamentos biônicos, né, que é a biotecnologia, vão disponibilizar, vão ser superiores a os biológicos. Então, não é de me surpreender, né, que num futuro determinadas pessoas façam até a opção de substituir seus componentes biológicos por biônicos, porque eles vão dar uma potencialidade maior àquele ser humano. E aí, quem sabe, aí entra eu não vou fazer spoiler aqui, mas façam a leitura desses livros no futuro Homo sapiens sapiens, que deve receber até uma nova nomenclatura. Professor, tem outra pergunta também do Douglas, que ele fala: professor, com o crescente aumento populacional, na visão do senhor, qual seria uma boa alternativa para a readequação de mão de obra humana industrial, para evitar a geração de um futuro, eu não sei falar inglês, mas... Techno-Low Life. Veja, essa explicação, Douglas, está muito bem dita no livro de Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial, quando ele fala da sociedade de 3 R's. A sociedade de redistribuição, redimensionamento, deu um branco agora no terceiro R. Essa sociedade, ela é justamente uma forma positiva de ver uma nova política social para tratar dos impactos que a tecnologia, a alta tecnologia, vai gerar nos diversos tipos de atividades. Por quê? Quando a gente fala da terceira revolução industrial, o impacto foi muito grande nos colarinhos azuis, no chão de fábrica, no operacional. Hoje, com a era do conhecimento, o impacto não é mais significativo para os colarinhos azuis. O impacto é significativo para os colarinhos brancos. Os colarinhos brancos são os executivos, os que estão no nível tático e estratégico. A inteligência artificial ela vai gerar um impacto bem significativo em várias atividades de profissões liberais, de serviços, e é interessante ver nessa visão de Kai-Fu Lee como isso pode ser resolvido, né? Então, eu aconselho a leitura desse livro. É uma visão do copo meio cheio. O de Nick Bostrom é do copo meio vazio, quer dizer, é como se ele estivesse mostrando os perigos da IA, olhando de forma assim negativa. E o de Kai-Fu Lee, de forma positiva, os benefícios que a IA. Mas nunca e nada na vida é só benefício, é só ônus, ou melhor dizendo, é só bônus. Você tem o ônus também, você vai ter, toda revolução gera um impacto, né? Toda revolução gera grandes mudanças. Então, isso vai tirar muita gente do ponto de conforto, mas não quer dizer que essa pessoa vai ficar numa situação, vamos dizer assim, delicada durante muito tempo. Então, os mecanismos sociais, eles existem justamente para fazer o sentar da poeira e tudo voltar a uma certa normalidade. Certo. Rayane falou, essa palestra é muito importante para a compreensão da tecnologia. Parabéns, professor. A gente também faz das palavras dela, pelo menos eu, das palavras dela, a minha. Foi muito importante e interessante essa palestra, professor, de verdade. E a gente queria agradecer ao senhor pela sua explanação, pelos seus ensinamentos. Obrigado de verdade. E a cada um que esteve aqui com a gente, avisar que o formulário
para contabilizar a presença. Eu já disponibilizei no chat, já faz um tempinho já. Quem quiser ganhar certificado, é só ir lá e preencher, colocar alguns dados lá e pronto, e ganhar o certificado, tá certo? É isso, um abraço para todo mundo, um abraço, professor. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, aí as portas estão abertas. Obrigado e sucesso para todos. Um abração.